Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Estou gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações aí para vocês sobre como que nós vamos resolver esse mapa de estatística e probabilidade, tá? No módulo 51 aí de 2025, tá? Eu já deixei aqui em formato de texto para tentar otimizar aí o tempo do vídeo, tá certo? E vamos lá, né? Vamos iniciar. O mapa ele tem um contexto aqui, tá certo, pessoal? Que seria bastante interessante aqui que vocês fizessem uma leitura, tá? E partindo diretamente aqui para a nossa questão, né? Ele nos fornece dois gráficos aqui, conforme vocês estão vendo, tá? E inicia, né, a sequência de perguntas aqui da seguinte forma, né? Ó, com relação à exportação de carnes, os gráficos a seguir eles apresentam a evolução do abate de bovinos e a participação de machos e fêmeas por trimestre, tá certo? Indicado aqui por algarismo romano, segundo informações obtidas pelo IBGE, tá? Então, nós temos aqui, pessoal, se vocês observarem o gráfico 1, tá certo? O título dele aqui, ó, é Evolução do abate de bovinos do Brasil por trimestre, considerando aqui o ano de 2019, tá certo? Até o ano de 2024, tá? Conforme aparece aqui na série histórica. No gráfico 2, pessoal, ele já traz para a gente aqui a evolução da participação de machos e fêmeas no abate de bovinos, tá? No Brasil, por trimestre também, levando-se em consideração o mesmo período, tá? Ó, de 2019, tá? Ou seja, o primeiro trimestre de 2019 até o primeiro trimestre de 2024 aqui, ó, tá? Então, isso aqui compõe toda a nossa série histórica, tá? E aí, pessoal, inicia-se as nossas perguntas, né? Então, vamos lá, que a partir dos dados que a gente observou nos gráficos, tá? E para essa atividade a gente deve fazer o seguinte, ó. Primeiro, dizer qual é a diferença, né, entre as informações mencionadas no gráfico 1 e no gráfico 2, tá? Quando a gente, então, analisa os dois gráficos, pessoal, é importante aqui que a gente veja algumas situações. Por exemplo, no gráfico 1, ele mostra para a gente, pessoal, tá? A evolução do abate de bovinos de uma forma geral. Aqui ele não separa, não faz a separação entre machos e fêmeas, tá certo? Ele só coloca para a gente abate de bovinos. Então, aqui está incluído machos e fêmeas, tá certo? Outra coisa que é importante aqui vocês observarem é o seguinte, pessoal. Esse gráfico aqui para a gente, ele está em valores absolutos, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que os valores que são expressos aqui, eles estão em milhões de cabeças de gado, tá certo? Já diferente do gráfico abaixo aqui, que ele está em valores relativos, ó, valor relativo aqui dentro da estatística, né? A gente se refere a valores percentuais, tudo bem? Então, essas aqui são, na verdade, as principais diferenças, tá? O gráfico número 2, aqui ele traz para a gente a evolução da participação de machos e fêmeas, ou seja, aqui já está separado aqui, tá certo? Pelos machos e fêmeas, e aqui no lado de cima, né? A gente tem aqui a quantidade total entre machos e fêmeas, tá? Mas acho que a situação que mais é destacada aqui é em relação ao formato como os valores eles são expressos, tá? Então, lembrando que no primeiro ele está em valor absoluto, beleza? Então, a gente está se referindo literalmente à quantidade de cabeças de gados abatidas, tá? E aqui no segundo gráfico nós estamos falando de valores relativos, beleza? Então, o primeiro aqui valores absolutos, tá? O segundo aqui valores relativos, tá certo? Então, eu deixei em formato de texto aqui, tá? Interessante que vocês deem uma lida, beleza? Vejam se concordam aí com essa situação, tá? E façam as modificações aí que vocês precisam fazer aí, tá? Na minha sugestão aqui de resposta, beleza? Mas, basicamente, o que eu escrevi aqui foi essa situação que eu expliquei para vocês, tá? Então, beleza, ó, no item B, ele pede para que a gente diga qual que é a maior quantidade de cabeças de gado que foi abatida e quando foi. Pessoal, aqui como ele está falando para a gente de cabeças de gado, ele não está falando nada sobre o gênero, né? Se são machos ou se são fêmeas, tá? Então, ele está falando no contexto geral, tá certo? Então, para localizar essa informação, a gente não vai olhar no gráfico 2, nós vamos olhar no gráfico 1, tá? Ó, abate de bovinos de uma maneira geral. E aí, pessoal, basta que a gente olhe aqui a nossa série histórica para a gente perceber que aqui, ó, no primeiro trimestre, tá certo, de 2024, nós tivemos 9,3 milhões aqui de cabeças abatidas, tá? Então, considerando toda essa série histórica, ou seja, todos os valores que são apresentados aqui, 9,3 é o maior valor que nós temos aqui, beleza? Então, isso aconteceu no primeiro trimestre de 2024, tá? Conforme eu coloquei para vocês aqui, ó, a maior quantidade de cabeças abatida foi de 9,3 milhões,
no primeiro trimestre de 2024, conforme indicado no gráfico 1, tá certo? Esse valor aqui ele representa o ponto mais alto da nossa série histórica mostrada aqui entre os anos considerados, né, que foi de 2019 até 2024, tá? Aí, pessoal, ele fala para a gente fazer o seguinte aqui, ó, é para a gente considerar a maior quantidade de fêmeas abatidas, quer saber quando foi e é para a gente apresentar os cálculos, tá? Pessoal, aqui nós podemos ter dois pontos de dúvida, ó. Se vocês olharem então no gráfico 2, como ele está falando aqui do gênero fêmea, tá certo? Então o gráfico 1 já não vai resolver o nosso problema, se bem que a gente vai precisar dele aqui também para poder fazer confeccionar a nossa resposta, tá? Mas quando vocês olham no gráfico 2 aqui, pessoal, dois pontos aqui eles devem chamar a nossa atenção, tá? Aqui, ó, no primeiro trimestre de 2019, foram 46,6%, tá certo? De fêmeas abatidas, tá? E quando vocês olham aqui, ó, no primeiro trimestre de 2024, nós tivemos 46,2% aqui, tá? Então, um cuidado que vocês têm que tomar aí, imediatamente a gente é levado a acreditar que 46,6% foi a maior quantidade de fêmeas abatidas, né? Mas não foi, tá, pessoal? Então, quando a gente vai olhar aqui, ó, para o gráfico número 1, tá? Nós vamos pegar aqui os valores absolutos também, ó. A gente vai pensar o seguinte, tá? Que no primeiro trimestre de 2019, beleza? Nós tivemos aqui um total de 7,93 milhões de cabeças abatidas, tá? E desse total aqui, 46,6% eram fêmeas, beleza? Agora, no primeiro trimestre de 2024, pessoal, nós tivemos 9,3 milhões e desse total, 46,2% aqui eram fêmeas, beleza? Então, acho que, para ficar bem claro, nós deveríamos calcular os dois valores aqui, tá? Mesmo que seja num rascunho e num papel separado, tá certo? Para que a gente consiga ver aí esses valores, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no que eu fiz na questão, ó. Pelo gráfico 2, tá certo? O maior valor de participação de fêmeas aqui foi de 46,2 no primeiro trimestre de 2024, tá? Pelo gráfico 1, no primeiro trimestre de 2024, isso apresenta 9,3 milhões de cabeças. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, nós vamos calcular quanto que 46,2 representa de 9,3 milhões. A gente pode fazer isso aqui de duas formas, tá? A gente pode multiplicar, aliás, fazer uma regra de 3, comum, tá? Ou eu posso simplesmente pegar o 9,3 aqui e multiplicar por 0,462, que nós vamos ter o mesmo resultado, tá? Mas se eu fizer uma regra de 3, ó, os 9,3 milhões representam 100%, né? Então, eu quero saber quanto que 46,2 representam aqui pra gente, tá certo? Dessa quantidade absoluta aqui, ó, tá? Então, fazendo a multiplicação cruzada aqui, beleza? A gente vai fazer 9,3 vezes 46,2 e vai dividir por 100, que é a mesma coisa que você pegar os 9,3 e multiplicar por 0,462, tá? Se vocês fizerem esse cálculo, pessoal, vai dar 4,27 milhões, beleza?